Santo, e sereis as minhas testemunhas. vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos sentar um pouquinho. O profeta Jonas é um profeta que conhece muito a misericórdia de Deus. Sabe que Deus é paciente e cheio de bondade, como ele vai dizer. Então, nessa primeira leitura de hoje, ele está um pouco ou muito revoltado. Diz a palavra, profundamente magoado, irritado. Ele orou ao Senhor dizendo: peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Társia. O Senhor havia aparecido para Jonas e falado para ele: você vai para a cidade dos ninivitas e você vai anunciar que eu vou destruir aquela cidade, porque os seus habitantes caíram na idolatria, na luxúria, no pecado, na idolatria. Eu vou destruir aquela cidade. E quando Deus deu essa ordem para Jonas, no lugar dele ir para junto aos ninivitas, ele vai para Tárcio. Ele pega um navio e vai para outra cidade bastante longe, bastante complicada. E no decorrer dessa passagem dentro do navio, tem um vendaval e a água começa a entrar no navio e afundar o navio. E aqueles que estão coordenando o navio começam a dizer: vamos ver quem pecou, ou quem ofendeu o seu Deus. E começa a jogar sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Porque eles encontraram Jonas deitado no fundo do navio, como se nada fosse com ele. E aquele que está coordenando o navio vai dizer: o que você fez? E ele diz: a culpado desse vendaval, desse furacão todo sou eu. Eu sou culpado, porque Deus me mandou para ir para junto aos ninivitas e eu estou indo para Tárcio. Então eles vão jogar ele no mar, e assim que ele cai nas águas, o vento cessa. E Deus manda que uma baleia engula Jonas. Ele fica 3 dias no ventre da baleia. E quando ele está nessa situação, acabado, arrasado na barriga de um peixe, o que ele faz? Ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor, se arrepende, e o Senhor ordena o peixe que ele vomite na praia. Assim acontece, pode aplaudir isso. E ele vai e anuncia para os ninivitas que em poucos dias aquela cidade vai se acabar, uma cidade de 120 mil habitantes, conforme a palavra. Ele atravessa a cidade, ele leva 40 dias de rua em rua, porta em porta, dizendo que aquela cidade vai ser destruída pela ira de Deus. Mas o povo se arrepende e começa a fazer penitência. O povo começa a se vestir de traço, sentar na cinza, clamar por misericórdia. E essa notícia chega ao palácio. E quando chega ao palácio, o rei decreta que durante 3 dias nem homem nem mulheres e nem animal nenhum coma nada. Pelo contrário, os homens deveriam tirar suas vestes, vestir roupas rasgadas, se cobrir de cinza e clamar por misericórdia, para ver se Deus tinha piedade deles. E foi o que Deus teve. Deus teve compaixão e não destruiu a cidade. Então Jonas estava aborrecido por isso. Vai dizer: hoje eu te peço, me ouça. Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra?
Por isso antecipei-me fugindo para Társio. Sabia que és um Deus bendigno, misericordioso, paciente e cheio de misericórdia, que facilmente perdoa a punição. Pode aplaudir isso. E Jonas, na sua revolta, veja que ele é um profeta bem revoltado. Ele vai dizer: agora, Senhor, peço-me, tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor vai dizer para Jonas: calma, Jonas. Acha que tens razões para irar-te? Jonas saiu da cidade, foi para fora da cidade, fez para ele uma barraca, ficou esperando os acontecimentos. Deus ressuscita que nasce um pé de mamona, com a sombra maravilhosa, e a sombra cobriu a barraca de Jonas, e Jonas se alegrou-se profundamente. Mas no outro dia cedo, Deus ordenou os vermes que comessem o pé de mamona, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, um instante, murchou e morreu, e aí Jonas ficou mais revoltado. E Jonas vai dizer para Deus, Deus vai perguntar para ele: você tem alguma razão, Jonas? E ele diz: eu tenho razão até para morrer de ira e de raiva. É o que ele vai dizer para o Senhor. E o Senhor vai dizer para Jonas: você não fez nada, porque está assim, mas antes o Senhor, quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer, teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Veja que ele ainda está muito chateado com Deus. E Deus vai chamar ele dizendo: Jonas, acha que tens boas razões para irar-te por essa ira? E ele respondeu: tenho razão até para morrer de raiva. E o Senhor replicou-lhe: tu sofre por causa dessa planta, que não te custou nada, tu não trabalhou por ela, então não fez crescer e nem nascer. Numa noite ela nasceu, numa noite, na outra morreu. Eu não haveria de ter misericórdia dessa cidade que tem 120 habitantes, que não sabe a diferença da mão direita para a esquerda, Jonas. E ainda tem um grande número de animais. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. E esse Deus que é misericordioso, Ele age dessa maneira. E o profeta vai dizer: esse Deus que é misericordioso, eu sabia que você não ia fazer nada de mal com essa cidade. Eu sabia disso. Eu sabia porque conheço a tua bondade, conheço a tua misericórdia, conheço. E sei que você é mole, basta pedir, você já se derrete todo. Pode aplaudir o profeta. O profeta sabe disso. Ele disse: foi tempo perdido, eu vim para cá, eu não queria vir para cá. Você sabe que eu não queria. Eu fui para Társio já para não acontecer isso. Deus é misericordioso. Nós é que não entendemos a misericórdia de Deus. Nós é que não compreendemos a misericórdia de Deus por causa da rebeldia que existe no nosso coração. Se o profeta é rebelde, imagina nós. Nós vemos a misericórdia de Deus, nós assistimos as graças de Deus, nós temos diante dos nossos olhos todas as graças de Deus, mas nós duvidamos desse Deus, nós insultamos esse Deus, e nós muitas vezes condenamos esse Deus. Nós queremos que Deus faça, e quando esse Deus não faz, amado, aí eu fico todo assim como Jonas, revoltado. Deus espera de mim. Ele só fez porque os habitantes dessa cidade se arrependeram profundamente dos seus pecados, fizeram penitência, e o rei ainda declarou 3 dias, decretou 3 dias de jejum profundo. Nós só lembramos de Deus muitas vezes, amado, quando a coisa não está boa.
Quando a coisa não está boa, então nós começamos a chamar por esse Deus e queremos que esse Deus nos atenda rapidinho. A gente esquece que mesmo Ele sendo misericordioso, Ele gosta que eu me arrependa dos meus pecados e que eu confesse os meus pecados e que eu declare Ele como o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida, Deus da nossa vida. Tudo que Deus tem feito por nós, tudo que o Senhor tem nos revelado, tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito, a gente paga com ingratidão, com ingratidão. Nós estamos celebrando Nossa Senhora Aparecida, celebramos uma tarde de louvor maravilhosa, domingo. Quem estava domingo no centro de evangelização? Foi ou não foi maravilhoso? Então aplauda a graça de Deus, graça de Deus para todos nós, graça de Deus. Mas infelizmente 90% infelizmente não entenderam ainda a graça de Deus. 90% ainda busca se ausentar desse Deus. Os que ficaram para celebrar Nossa Senhora Aparecida, os que ficaram para celebrar Nossa Senhora da Primavera, os que ficaram para celebrar é um restinho de Israel. É um pequeno resto, amada, porque a grande maioria não está nem aí para esse Deus. A grande maioria dos católicos, a grande maioria dos evangélicos, a grande maioria não está nem aí para Jesus Cristo. Se fala até, mas viver é difícil, é extremamente difícil. Algumas pessoas, Satanás tem enganado muito, e tem nos enganado. Satanás, como exemplo, tem enganado muitos católicos e muitos evangélicos, se eles não respeitar Nossa Senhora, se eles quebrar a imagem de Nossa Senhora, se eles blasfemar contra a mãe de Jesus Cristo, se eles rasgarem a Sagrada Escritura, tirando os livros da Sagrada Escritura, e se eles pisarem no sagrado corpo e sangue de Jesus Cristo, e se eles se tornarem cada vez mais inimigo da igreja que Jesus Cristo fundou, eles estão salvos. Será? Como, amado? Eles estão salvos como? Mas Satanás também coloca nos corações dos católicos um rancor contra a igreja, uma falta de amor contra a igreja, e uma falta de amor também contra Nossa Senhora. Não vai achar que todo católico gosta de Maria, não. 90% dos católicos nunca rezaram um terço. Nunca rezaram um terço, amado. E a prova disso é na sua casa. Você sabe que é assim. Quantos ateus declarados você não tem na sua casa? Quanto jumento e jumenta batizada você não tem na sua casa? Que não reza nem quando está engasgado. Porque no Nordeste, quando você está engasgado, você grita para São Brás, não é isso? São Brás, acho que é. Então, amado, infelizmente não se declara, mas o pior, o ateu prático é que é o pior dos ateus. Por quê? Porque o ateu teórico, ele fica a vida inteira dizendo que Deus não existe, mas o ateu prático, e o que é que aconteceu? Os católicos se tornaram ateus práticos. Ateu prático, ele não duvida. Ateu prático, ele não discute. O teórico, ele discute. O teórico, ele escreve. O teórico, ele fala Deus não existe, tenta provar que Deus não existe e não prova nunca. Mas o prático é o pior dos piores. Para ele, Deus existe. Deus existe. Pelo menos ele diz, Deus existe, o santo existe, a igreja existe, mas não estou nem aí para eles. Eu vivo como? Eu vivo assim. Eu vivo como se Deus não me existisse. Isso é o ateu prático, e a igreja está lotada de batizados ateu prático. Dessa forma. É dessa forma. Fé tem aqueles que fazem aquela caminhada rumo a Nossa Senhora. Eles podiam ir de ônibus, podia ir de carro, podia, mas eles vão na fé e na penitência. A fé é sua gasolina, a fé é sua coragem, e pela fé eles vão, porque sai de lá testemunhando que valeu a pena ir ao encontro de Nossa Senhora. Nós não fazemos sacrifício nenhum, amado. Então Satanás tem nos enganado dessa maneira.
Os que combatem a igreja hoje são os católicos. Não vai achar que são os evangélicos. Não, os evangélicos falam um monte de besteira, mas quem odeia a igreja mesmo são os católicos batizados, mas não evangelizado. Não é evangelizado. E Deus tem feito de tudo para entrar na sua vida, porque o Senhor sabe o caminho que nós estamos indo. Essa luta de Deus se revelando, se mostrando, se declarando, essa luta do Senhor é uma luta por você, amado, porque Deus sabe de tudo. Como vai dizer São Pedro: Senhor, você sabe de tudo, e o Senhor sabe que esse caminho que eu estou indo me leva a um abismo sem volta. O Senhor sabe. Aí o Senhor manda o santo, e aí o Senhor manda os mensageiros, e aí o Senhor manda os profetas, e aí o Senhor manda Maria, e aí o Senhor manda José, e aí o Senhor vem ao teu encontro, e o Senhor faz tudo para te resgatar. Deus tem feito tudo para te resgatar. Deus tem feito tudo para me sustentar no meu sacerdócio. Deus tem feito tudo para que eu possa ser fiel, porque Ele diz: aquele que chegar até o fim será salvo. Ele faz tudo. Ele nos anima, Ele nos dá graça, Ele nos dá esperança, Ele nos mostra. Deus nos mostra, Deus insiste comigo, porque Ele sabe que nós somos presa fácil do inimigo. E Pedro vai dizer: Satanás está em torno de vós como o leão, querendo vos devorar vivo. Querendo vos devorar vivo. Essa placa que está aqui, você que não sabe, foi uma revelação que o Senhor me deu no dia que estava celebrando Nossa Senhora Aparecida, que eu não sei mais o dia que foi. Que dia que foi? Nossa Senhora Aparecida não, Senhora da Primavera, não foi? Que dia foi? Dia 17. Dia 7, 17, sei lá, hoje não são 17 do mês passado, não é isso? Foi 17 de setembro, voltou, minha memória voltou. Voltou, porque os dois estão discutindo ali, mas eles são retardados. Retardado porque eles cantaram, estiveram, sofreram, já esqueceram a data. A placa que eu vi foi essa. Essa foi a placa que eu vi. Se eu conseguir me levantar, se eu conseguir dobrar o meu joelho, Jesus mora aqui. Jesus mora aqui. Naquele dia, olha, as minhas revelações, as revelações que vêm, você acredita se você quiser. Não é dogma de fé. Não é dogma de fé. Nem a aparição de Nossa Senhora são dogma de fé. O último dogma de fé que existe sobre Maria, qual é? Já ouviram falar em dogma de fé? Todo católico escuta sobre dogma de fé. Mas quais são os dogmas de fé sobre Nossa Senhora? As aparições de Nossa Senhora é dogma de fé? Não é. Não é. A igreja reconhece, como reconheceu lá em Fátima, em Lourdes, e até hoje não reconheceu em Medjugorje. Mas não é dogma de fé. A Imaculada Conceição é dogma de fé. Então essas revelações não são dogma de fé. Você acredita se você quiser. Se você não quiser, e se você não tem fé, você não vai acreditar nunca. Nunca mesmo. Eu tive uma visão com essa placa, e era essa placa, essa cor, é isso aqui. Estão fazendo outras placas, tudo bem, faça, mas a original é essa aqui. Mas tem umas plaquinhas bonitinhas que estão aparecendo aí, estão fazendo. Diz que é mais barata. Essa daqui é cara, bem cara, custa uns R$2.000. As que estão fazendo aí é baratinha, R$20, R$30. Mas tudo bem, se você não pode pregar isso aqui num vidro, não dá para pregar, porque vai quebrar o vidro, né? Se você quiser pegar na parede, dá. Talvez as outras você pode colar e sustenta. Mas a visão que eu tive foi dessa daqui. A visão dizia: Jesus mora aqui. Aí o Senhor me dizia: todos aqueles que tiverem essa placa na casa, jamais o demônio vai entrar na casa deles. Foi o que eu vi. Mas depois eu fiquei me questionando:
Eu fiquei pregando e orando, porque foi no momento da oração, eu fiquei orando e com essa placa na minha frente e com essa visão, e eu dizia, mas como assim, Senhor? E o Senhor então me disse, assim como Moisés mandou colocar o sangue do cordeiro, que era só um animal, o cordeiro era só um... Que animal era? Cordeiro. E o que é cordeiro? Jumento? O marido da ovelha. Carneiro. Estão ficando esperto. Carneiro, era só o sangue de um carneiro. Que Deus mandou que Moisés mandasse que todas as casas matassem um carneiro, colocasse o sangue, ou se o carneiro fosse grande, dividisse com os vizinhos, tirasse o sangue do carneiro e colocasse na porta. Colocasse no umbral da porta. Porque naquela noite o anjo aterrorizador ia passar no Egito, e na casa que tivesse aquele sangue, ele sabia que aquele sangue representava o sangue do cordeiro. Não está escrito que era o sangue do cordeiro, prefiguração de Jesus Cristo, que era a prefiguração de Jesus Cristo, mas quando o anjo passasse na frente da casa, que visse aquele sangue, ele passava em diante. Ele ia para frente e entraria na casa daqueles que não tivessem o sangue, porque aqueles que não tivessem o sangue não pertencia ao povo de Israel, e ele mataria todos os primogênitos daquela casa. E foi isso que aconteceu. Então, quando o Senhor me deu essa visão, dizendo, aonde tiver essa placa, o demônio não vai entrar, assim, em seguida o Senhor me lembrou, o Senhor me mostrou, o Senhor me falou deste sangue que Moisés usou. O sangue que Moisés usou era a prefiguração do sangue do único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Na minha casa eu coloquei na entrada, em cada quarto, eu coloquei em cada quarto, mesmo que eu tenha Jesus Cristo vivo, real na Eucaristia, mas eu fiz questão de colocar, porque Satanás tem enchido muito o saco. Mas agora, se Deus quiser, ele vai bater de frente nisso aqui. Jesus mora. Tu deveria me dar essa, porque ela é tão cara, né? É tua? Amado, isso é fé. Isso é fé. Mas você não é obrigado, não. Você só faz se você acreditar na graça de Deus. Eu ando pela fé. Graças a Deus eu ando pela fé. Tivemos algo maravilhoso na missa de domingo. Eu estava pregando na missa de domingo. Eu estava pregando naquela missa maravilhosa de domingo. Mas aí eu senti que o Senhor queria que eu mandasse que todos vocês passassem diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quando o Senhor me falou que vocês deveriam, eu olhei para o relógio e falei, está doido? Já preguei já mais de 1h30, que hora eu vou terminar essa missa? Domingo, começou 5h30 da tarde, já era 8h30 da noite. E o Senhor faz, porque aqueles que passarem diante da imagem da minha mãe, hoje, receberão graças e bênçãos de cura. E eu mandei vocês fazer, e você que não estava lá, saiba que foi uma fila imensa. Demoramos quase 1 hora, mas todos passaram, e depois já estão testemunhando que receberam muita graça e muita cura, quando passaram diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá no centro de evangelização. Foi um momento muito forte, extremamente forte, não foi, Salvador? Você que é um ateu prático, fala nesse microfone. Ateu prático. Foi uma graça muito grande. A gente pôde, através do Padre Moacir, receber essa bênção de Nossa Senhora Aparecida. Todos que estiveram lá se emocionaram. E eu creio, Padre, que ano que vem a festa ainda vai ser muito maior, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala aí, cantora. Cantora, fala aí. Psst. Fala aí. Fala. Quem canta, fala. Tu estava lá? Tu passou? Foi uma festa muito linda. No momento que eu passei em frente à imagem de Nossa Senhora, eu senti uma alegria muito grande quando eu olhei para a imagem. Deu até vontade de chorar, eu que sou chorona, né? E só para testemunhar uma graça que eu já recebi também, lá na minha casa estava uma confusão, meu pai brigando com minha mãe e tal. E aí, quando eu passei em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida,
eu pedi para ela dar um jeito naquela confusão, né? E já no outro dia, a minha irmã falou que já estava tudo voltando ao normal. Foi graça de Nossa Senhora. E só Nossa Senhora sabe onde moram os pais dela, né? Lá no recanto do Piauí. Só Nossa Senhora sabe. Você estava lá? Vocês estavam lá? Quem estava lá de vocês? Nenhum? Até o prato, tu estava lá? Tu? Fala. Vocês acham que ele é abestado, que ele não fala? Ele fala. Tu passou diante da imagem? Passei, eu passei perante a imagem. E no dia eu estava, no domingo, eu estava passando bastante mal, corpo doendo, devido ao calor, sentindo ânsia de vômitos e tudo mais. E na hora da celebração que o padre fez para a gente passar em frente à Nossa Senhora, eu senti uma paz tremenda, e a partir dali meu corpo foi acalmando e não senti mais nada após ali. Deus te abençoe. A graça é assim, isso é Deus, amado, tentando nos agradar. Isso é Deus, porque o que você faz lá em Aparecida? Quando você vai em Aparecida, 99% dos que vão em Aparecida só passa diante da imagem. Até porque não dá para ficar, porque é uma multidão imensa. Você fica e eles te levam. Então você só passa diante da imagem. E mesmo você passando rapidinho diante da imagem, você sente profundamente tocado pela presença de Nossa Senhora. Como já expliquei para vocês, aqui é só uma imagem de cerâmica. Essa é só uma imagem de cerâmica, uma imagem pequenina, que foi achada na água do rio Paraíba. O fato, amado, é que essa imagem é de cerâmica. Se eu jogar ela aqui no chão, ela vai se desmanchar em 1000 pedaços, como fizeram em 80. Mas o fato é que dessa imagem, que representa a mãe de Jesus Cristo, sai uma força extrema, que cura, que liberta, que transformou, que abençoou, que ajudou e fez milagre acontecer nessa terra de Santa Cruz há 300 anos. Há 300 anos. Mas é só uma imagem. A verdade é só uma imagem. Você não vai encontrar sangue nessa imagem. Você vai encontrar barro. Ela é durinha, é feita pela mão humana essa daqui. Mas o importante é o que ela representa. A força que sai dessa imagem cura, transforma, abençoa e ajuda. De Maria de Nazaré, daquela jovem de Maria de Nazaré, saiu uma força extrema, que não só cura, que não só liberta, mas salva. Saiu Jesus Cristo. Saiu Jesus Cristo. Da barriga de Maria saiu Jesus Cristo. E essa força que sai de Nossa Senhora é a força de Jesus Cristo. É exatamente isso. Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, gritou de alegria, dizendo: de onde me vem a graça de receber aqui na minha casa a mãe do meu Senhor. Pode aplaudir isso. A mãe do meu Senhor. Então é dessa imagem